Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme eu noticiei para vocês mais cedo, hoje nós iniciamos as nossas conversas aqui no perfil prof.desfrancodavi, para ser nosso canal de bate-papo e interação sobre assuntos envoltos aí às ciências criminais. O tema de hoje é um assunto de processo penal, que veio à tona essa conversa por conta da divulgação recente do Superior Tribunal de Justiça do seu caderno de jurisprudência em teses número 184. Para quem não sabe, o STJ de tempos em tempos divulga alguns entendimentos e uniformizações de decisões, de vários precedentes que acabam criando a uniformização de posicionamentos da Corte, para que então orientem não somente as suas próprias decisões em processos que lá cheguem, mas também para que se busque aí uma certa forma de pacificação do entendimento também nos tribunais inferiores e, acima de tudo, nas varas de primeiro grau. Sobre esse assunto, especificamente, o caderno 184 ele tem como objeto alguns, são 10 pontos, que tratam da lei anticrime, a lei que foi instituída para nós em 2019, a lei 13.964. Em especial, eu trouxe aqui 2 pontos que foram divulgados ali pela jurisprudência em tese, que diz respeito ao item do número 9 e ao item do número 10. No item de número 9, afirma-se o seguinte: a exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade para ação penal por estelionato, inserida pela Lei 13.964, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência da referida norma. Item 10. A retroatividade da representação da vítima no crime de estelionato, inserida pelo pacote anticrime, deve se restringir à fase policial, pois não alcança o processo. E aqui nós vamos ter 2 pontos bem importantes para trabalhar com vocês. Primeiro de tudo, verifica-se que o STJ firmou um entendimento meio que por uma saída mais fácil para resolver o impasse quanto à mudança de uma condição de procedibilidade de uma ação penal de iniciativa pública. Não é um tema novo, para quem aí estuda a matéria criminal sabe que em 2009, por intermédio da Lei 12.015, nós tivemos um fenômeno parecido, mas na verdade é em sentido oposto, com relação à iniciativa das ações penais com relação aos crimes contra a dignidade sexual. Ainda à época, antes da entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009, esses crimes eram definidos de crimes contra os costumes. Mas enfim, o que diz aí o parágrafo 5º do artigo 171, inserido pela Lei 13.964? Afirma lá então, mudando o requisito, a condição de procedibilidade para ação penal dos crimes do delito de estelionato, traz então a seguinte redação agora ao Código Penal. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: inciso 1, administração pública direta ou indireta; 2, criança ou adolescente; 3, pessoa com deficiência mental; e 4, pessoa maior de 70 anos de idade ou incapaz. Bom, o que nós temos de central aqui nesse entendimento apresentado pelo STJ? Infelizmente, como eu mencionei, a Corte optou por um caminho mais simplista e ignorou o assunto que vincula-se à natureza jurídica da norma instituída. Não é de hoje que nós temos esse tipo de confusão. Muitas vezes nós encontramos realmente várias situações onde, por uma situação de simplicidade, não só a prática, mas também alguns autores, às vezes, acabam optando por um caminho de simplificar coisas que não podem ser simplificadas. É sempre bom lembrar que todas as normas que se encaixam no conteúdo penal, acima de tudo as chamadas normas puramente penais e as normas mistas, que versam sobre conteúdos penais e processuais penais, precisam ter uma cautela enorme por parte dos entes estatais, por parte da doutrina, por parte da prática, por uma razão muito simples. Estamos falando daquela parte mais violenta do controle social estatal, que é justamente aquele que pode retirar de nós a liberdade. Porque, afinal de contas, como todos sabem, pena, punição, diz respeito a tempo de vida. E é algo que não tem como ser restabelecido, não tem como ser restituído, caso seja feito de forma equivocada. Assim, então, no que nos parece ser uma leitura muito apressada por parte do STJ, acabou-se dando o entendimento pela Corte de que a condição, a representação imposta pela lei de 2019
seria então um mero requisito instrumental ou processual, o que de todo modo é bastante equivocado esse entendimento. Aqui é importante a gente destacar que não é um assunto inovador, né? Para quem acompanha a doutrina do professor Auri Lopes Júnior sabe, ele tem um capítulo específico sobre a aplicação da lei processual penal no tempo, no qual ele fala sobre a lei penal pura, a lei processual penal pura e as leis mistas. Há também um belíssimo trabalho que saiu num boletim do IBC em 2004, um artigo escrito pelo Paulo Queiroz e pelo Antônio Vieira, no qual eles já também defendiam à época uma preocupação, né, um destaque maior para as normas que tenham conteúdo misto, ainda que muitas vezes sejam chamadas de normas processuais. Né? Bom, mas o que isso implica? Como todos sabem, as leis materiais penais seguem as determinações do princípio da legalidade. E o primeiro preceito básico do princípio da legalidade é que a lei penal não retroage. Ou seja, se é uma lei penal que cria uma situação desfavorável ao acusado, ou se ela, por exemplo, cria novos limites mais graves de pena, se, por exemplo, ela acaba trazendo para nós uma mudança de regime de cumprimento, né, estabelecendo que seja regime inicialmente fechado, se ela traga para nós uma nova tipificação penal, automaticamente ela não pode retroagir. Por sua vez, se for uma norma penal mais benéfica ao acusado, né, ao réu, automaticamente ela deve retroagir. Isso é preceito basilar que nós aprendemos lá nas primeiras aulas da parte de fundamentos penais, né, fundamentos do direito penal. Já quando estamos falando de leis processuais penais puras, estamos falando daquelas leis que tratam e falam especificamente sobre questões procedimentais, que não estão diretamente vinculadas a conteúdos que podem restringir liberdades, acima de tudo, uma aplicação de pena. E aqui a gente poderia citar um exemplo que houvesse uma mudança aí, o pertinente ao momento da apresentação do rol de testemunha, houvesse a mudança até de uma efetiva circunstância vinculada a perícias, ou até mesmo sobre a forma de realização de atos. Né? Estamos aí tentando superar o contexto pandemia, vamos supor que houvesse uma circunstância onde envolvesse uma mudança específica para atos e realização de atos por conta do contexto visual, de áudio, de coleta, de vídeo e tudo mais. Então são aspectos que são vinculados ao procedimento em si. Então são leis processuais puras. E que sobre elas, como a doutrina já há muito é uniforme, né, se aplica aqui o princípio da imediatidade. Ou seja, nós vamos aplicar de forma imediata. Não vamos fugir, não vamos postergar a aplicação. No entanto, essa norma que foi instituída no parágrafo 5º do artigo 171, ela é uma norma de conteúdo misto. Né? E por tal razão, é uma norma que se vincula àquilo que nós podemos falar de uma extinção de punibilidade, é uma norma que trabalha não só especificamente quanto ao procedimento em si, mas que trabalha sobre a própria delimitação do conteúdo punitivo estatal, ou seja, conteúdo material. Né? E os exemplos que a doutrina traz, aqui a gente poderia se valer também, não só do trabalho do professor Auri Lopes Júnior, mas especificamente de um trabalho de dois queridos amigos pesquisadores, que são aí o Gustavo Noronha Dávila e a Andressa Andrade, que está até esse artigo deles nessa coletânea que foi organizada pelo Yuri Félix e pelo Rodrigo Camargo, dois aí importantes nomes da geração mais recente de autores brasileiros, da qual eu participo dessa coletânea num artigo escrito em coautoria com a Luísa Borges Terra e a Jaqueline Alexandra Macop. No trabalho específico dos professores Gustavo e da professora Andressa, eles trabalham e analisam justamente esse assunto, né, de como ficará a aplicabilidade que nós temos no pertinente à representação para os crimes de estelionato, né, os crimes, as práticas que sejam envoltas ao estelionato. E eles apresentam o entendimento que me parece ser o mais correto, até porque é um entendimento que segue aí a doutrina do professor Auri Lopes Júnior, do professor Tourinho e tudo mais. Que é qual? Bom, precisamos, por ser uma lei penal de natureza mista, precisamos sim intimar a vítima para que ela aqui apresente a especificação, se ela tem um interesse específico de representar aí o autor do crime. Professor, mas por que isso? Bom, por uma razão muito simples. Quando nós estamos diante de uma circunstância na qual é um tratamento benéfico ao acusado, benéfico ao réu, a norma, ela obrigatoriamente deve retroagir aos fatos anteriores. Preceito basilar do princípio da legalidade.
Isso mais ou menos tivemos a mesma forma de tratamento quando ocorreu a entrada em vigor da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, que lá no seu artigo 91 determinava que em 30 dias as pessoas fossem chamadas para representar, justamente para dizer se tinham interesse ou não em prosseguir. Porque se não representar, isso vai dar automaticamente uma circunstância onde pode resultar uma extinção de punibilidade. Ah, mas isso vai causar um transtorno judiciário, isso vai causar muito trabalho, vai aí sobrecarregar as varas sobre assuntos. Bom, aqui nós estamos discutindo sobre uma situação de tratamento, de limitação do poder punitivo. Se isso vai dar trabalho ou não, não é isso, essa discussão ela é secundária. Precisamos sim restringir cada vez mais os usos agressivos e violentos das leis penais. Logo, se é uma medida que ela vem para tratamento favorável de um acusado, temos que ter em mente sempre que ela está trabalhando sobre uma limitação, né, de direitos e tutela de direitos de qualquer cidadão. Eu, você, qualquer pessoa que inclusive pode vir a ser acusada indevidamente de um crime, né? Portanto, nada mais justo que se ela cria aí um certo requisito formal, que seja então obedecido inclusive para as ações que estão em curso. E não somente aquelas que estão ainda em sede de investigação policial, como diz o item 10 do entendimento do STJ, e tampouco afaste a necessidade de convocação da vítima para realizar a representação. Isso por uma razão muito simples, né? Quando nós pensamos em qualquer forma de aplicabilidade da lei, tem que lembrar que direito não é benefício. E se há uma restrição e uma condição para que seja devidamente aplicada a norma processual penal, e aqui no caso uma norma de natureza mista, que ela seja efetivamente dentro dos ditames constitucionais e, acima de tudo, dentro da estrutura principiológica que deve orientar sempre toda forma de gestamento penal, né? Até acho que para esse assunto de leis penais e leis processuais penais de natureza mista, vale a pena pensar um pouco naquilo que, aqui no Brasil, o professor Paulo Queiroz chama no seu livro de processo de um sistema penal integral, que inclusive faz parte também do tópico inicial do meu livro sobre corrupção no setor privado. Bom, meus amigos, então é isso. Infelizmente, parece-nos que o STJ errou, né, no seu entendimento firmado e precisaria agora então ser revisto. Vale a pena provocar, sim, na sua atividade cotidiana e forense, vale a pena você refletir sobre o assunto, até porque, como eu disse, é muito importante nós não deixarmos que em prol de um discurso facilitador, entre aspas, nós tenhamos a deturpação de garantias constitucionais de natureza penal e processual penal. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.